ninguém sai de casa querendo matar ninguém. O policial sai ali para cumprir a sua obrigação. Só que a gente está vendo aí um alto índice de letalidade, de morte por parte da polícia na periferia. Eu coloquei que o nome dela é Elizabeth, 30 anos, o gênero musical sertanejo, filme favorito, pus Mágico de Oz. E a viagem inesquecível, Espanha. Tá, o meu nome é Raquel. Eu achei que você foi muito bonzinho. Eu tenho 47 anos. Meu gênero musical é pop. Meu filme favorito é O Segredo dos Seus Olhos. É um filme argentino. E a minha viagem inesquecível foi pro leste europeu. Tá, eu coloquei que seu nome é Adilson. Coloquei que você tem 54 anos. Matou. O seu gênero musical favorito é pagode. Seu filme favorito, Rambo. E a sua viagem inesquecível foi para o Nordeste. O meu nome é Maurício Monteiro, tenho 54 anos, pus aqui errado, Mentira. 53, porque eu fiz Mentira! agora. Eu fiz antes de ontem, então eu fiz aí da data antiga. O gênero musical, eu gosto de música black, mas gosto de pagode muito também. Acertei. E o meu filme favorito é Além do Futuro, é um filme que eu assisti ele faz muito tempo, mas ele foi super significativo. E a minha viagem inesquecível foi para o Nordeste, foi para o Rio Grande do Norte. A primeira, para você, esse é o principal motivo que as pessoas entram para o crime. Eu coloquei que ela pensaria que seria a falta de vontade do próprio indivíduo. Para você, criminosos, mesmo homicida, não tem chance de recuperação. Aqui, para você, criminosos são vítimas da sociedade? Não, pois únicos responsáveis por seus atos. Sim. Então, na sua opinião, a criminalidade não irá diminuir no Brasil enquanto a punição não aumentar. Errou. Legal, fico até feliz. Viu? Isso é o mais próximo que você já chegou de alguém que cometeu um crime, atrás de uma mesa. Você colocou todos os dias? Eu coloquei todos os dias. Não, é isso, mas atrás de uma mesa, então... Puxa, burocrata. Para mim, qual é o principal motivo que as pessoas entram para o crime? Existem alguns fatores, os endógenos e os exógenos. Os endógenos são os criminosos que já têm alguns problemas de psicopatia, que são aqueles serial killers, são aqueles que ou praticam crimes sexuais por exibicionismo, egocentrismo, deixam os crimes com assinatura. E tem algumas situações que são os fatores exógenos, a falta de oportunidades, infelizmente a situação em que as pessoas estão ali vulneráveis socialmente, ficam facilmente cooptadas pelas organizações criminosas, que são os grandes criminosos. Para mim, os criminosos, mesmo os homicidas, não têm chance de recuperação, porém depende qual foi a prática desse homicídio, se foi um homicídio circunstancial ou se foi um homicídio partindo de psicopatia de serial killers. Os serial killers, eu falo categoricamente, não tem chance de recuperação. O psicopata, ele não se recupera. Agora, se foi situações pontuais, claro que sim. Para mim, os criminosos são os únicos responsáveis pelos seus atos. Na minha opinião, a criminalidade não irá diminuir no Brasil enquanto não tivermos educação de qualidade, responsabilidade, oportunidades iguais, uma sociedade mais igualitária e representativa, não tivermos mais equilíbrio na sociedade. Isso é o mais próximo que eu cheguei de alguém que cometeu crime, todos os dias. Para você, o principal motivo por que as pessoas entram para o crime, eu coloquei igual, eu coloquei que ele pensaria como eu. Para você, criminosos mesmos homicidas têm ou não têm chance? Para você, eu coloquei que você falaria que sim, que eles teriam chance. Sim. Tá? Você. Sim. O número 3, eu coloquei que para você, que os criminosos são vítimas da sociedade, que você colocaria isso. Sim. Na sua opinião, a criminalidade não irá diminuir no Brasil enquanto não tiverem oportunidades iguais. Isso aqui foi o que eu escrevi, que você Mesma falaria. Coisa. É a diferença social. Né? Qual é o mais próximo que você chegou a alguém que cometeu um crime? Eu respondi, não sei. Eu coloquei, não sei. Para mim, o principal motivo que as pessoas entram para o crime, eu penso na desigualdade social, né? Trazendo tudo praticamente o que você falou mesmo, também concordo.
Para mim, criminosos, mesmo homicidas, têm recuperação. Eu acredito na recuperação das pessoas. É claro, trazendo todo esse ponto de vista que você trouxe, eu concordo com você plenamente também, não discordo não, que o argumento é só que se, por exemplo, você está fazendo um trabalho, né, muitas vezes você não tem acesso a todas essas informações, então se você pensar simplesmente na amplitude, você acaba perdendo quem poderia sim, você tá ligado, ser beneficiado ou ter uma recuperação através de algum trabalho que a gente vai se fazer, né? Perfeito. E para mim, criminosos são vítimas da sociedade? Eu acredito que sim, porque é o seguinte, a gente vê que a gente tem um governo, né? E esse governo, ele lucra, você tá ligado, com essa superlotação dentro dos presídios, ele lucra com alto índice de criminalidade, então se tem pessoas lucrando, então elas são vítimas. É claro que tem quem gosta, certeza, né, meu? Daí, né, meu, tem gente que o seu próprio caminho ele traça, mas é igual eu estava conversando com o rapaz do Uber. Eu acredito que muitas pessoas, elas são induzidas mesmo a elas acreditarem que a vida delas é dentro do cárcere e elas têm que permanecer dentro do cárcere, porque quando a gente pensa em sistema prisional, nós pensamos num sistema falido. E, pô, peraí, mas se o sistema está falido, por que se injeta dinheiro nesse sistema? Então tem gente ganhando, e se tem gente ganhando é porque essas pessoas não querem que isso acabe. E para isso não acabar, eles precisam dessa superlotação, eles precisam da criminalidade, então eles têm que fomentar isso, né? Tem que parecer que as pessoas têm as oportunidades com equidade, mas não é o que acontece. Na minha opinião, a criminalidade não irá diminuir no Brasil enquanto houver a diferença social, né? Praticamente o que ela respondeu, eu acho que é a mesma coisa, porque eu acho que enquanto houver toda essa diferença social entre as pessoas, elas não vão, mesmo porque não é o que querem, não é o que se quer. Isso é o mais próximo que eu já cheguei de alguém que cometeu um crime no cárcere, dentro de um presídio. Foi o mais perto que eu cheguei. Para você, a principal função da justiça em relação ao criminoso deveria ser a reintegração. Essa é a palavra que você usaria para resumir o sistema prisional brasileiro, falido. Para você, o sistema brasileiro é injusto no tratado dos seus presidiários. É o quê? É injusto. Injusto. Para você, essa é a melhor característica das prisões brasileiras, afastar os perigosos da sociedade. Para você, essa é a pior característica das prisões brasileiras, a não reintegração das pessoas. Para mim, a função principal da justiça em relação a um criminoso deveriam ser as duas. A punição, que é a certeza do castigo de quem pratica o crime, ter a certeza do castigo, e a reintegração. Mas quando a gente fala somente no sistema de justiça criminal, a gente só olha para aquele que praticou o crime. Claro, o Estado é o Estado punitivo. É aquele que vai retirar os direitos e garantias daquele que cometeu o crime. Então, a gente tem que ter um arcabouço de garantias para aquele que está na mão do Estado. Mas eu quero chamar a atenção que a vítima, ela fica relegada a um objeto do sistema de justiça criminal. Não é um sujeito de direitos. Então, a vítima, ela fica relegada a quinto plano, ela não tem as garantias, ela tem a sua vida destruída pelo crime e ela está abandonada, porque o sistema de justiça criminal coloca os holofotes para aquele que praticou o crime de forma completamente inapropriada, porque não ressocializa, não reintegra, não reeduca e cria pessoas que saem dali com mais conhecimentos da prática de crimes e cooptadas por organizações criminosas que utilizam como soldados. Então é uma situação em que o sistema de justiça criminal e o sistema punitivo, ele não está funcionando aqui no Brasil. 2. A palavra que eu usaria para resumir o sistema prisional brasileiro é uma faculdade de pós-graduação do crime. 3. O sistema brasileiro é injusto no trato dos seus presidiários, porque justamente por isso, aquele que cometeu o crime, ele tem que ter a certeza do castigo. Para inibir, um dos fatores seria ter a certeza. Muitas vezes as pessoas atuam sabendo que a gente tem um déficit de policiais que supera 30%, a gente tem um estado caótico em viaturas, em armamentos, falta de treinamento para os policiais, péssimos salários. Então, claro que a segurança pública não vai dar conta da demanda. Então, muitas situações a gente percebe que é a oportunidade de achar que não terá, sim, aquela certeza do castigo. A melhor característica das prisões brasileiras, não existe melhor característica. Elas estão abandonadas, superlotadas, desestruturadas, sem o Estado ali
tendo atenção com a sua responsabilidade que deveria ter. Então, em locais em que existe uma ausência da figura do Estado, a gente sabe muito bem quem comanda. E, para mim, a pior característica das prisões brasileiras é isso, é o abandono e a ausência do Estado no cumprimento de suas obrigações. Para você, a principal função da justiça em relação ao criminoso deve ser a reintegração. Essa é a palavra que você usaria para resumir o sistema prisional brasileiro. Injusto, caótico, um inferno. Para você, o sistema brasileiro é injusto no trato. Para você, a melhor característica das prisões brasileiras não existe, é a faculdade do crime. Para você, a pior característica das prisões brasileiras, o abandono, superlotação, a ausência do Estado realmente na sua obrigação e no seu cumprimento de seu dever. Algumas foi até resumida, mas é praticamente isso mesmo. A reintegração, né, primeiro, porque a gente, né, acho que nós não temos pena de morte, então tem que ser a reintegração, é a lei. E a palavra que eu resumi o sistema prisional é falido, né, praticamente tudo que ela falou, porque é falido. Para mim, o sistema brasileiro é injusto no tratar dos seus presidiários. Para mim, essa é a melhor característica das prisões, nenhuma. Não tem característica boa. A pior característica das prisões brasileiras é a fábrica de crime, fabricar os criminosos. Não cheguei a identificar, mas eu imagino que é uma pessoa que deve trabalhar com a segurança pública, né? Eu imagino isso. Ou você... É porque eu já sei que pode ser antagônico, mas você tem uma característica de ser jogador de futebol. Talvez você tenha cumprido, sim, você tenha entrado no sistema prisional, mas a forma como você fala, você também parece muito os policiais penais, que estão dentro do sistema, mas atuando ali, realmente, você tem um conhecimento amplo, você fala bem. Então, eu fico na dúvida se você integra o sistema prisional como um policial penal ou você já cumpriu realmente pena, né, em regime fechado. Sempre. Eu sou delegada de polícia e hoje eu estou como representante dos delegados de polícia do Brasil. Meu nome é Maurício Monteiro e eu sou um sobrevivente do cárcere. Fiquei preso 16 anos. 16 anos. Sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. Eu estava lá no Carandiru? No Carandiru, em 1992. Hoje eu sou formado, né, em gestão ambiental, sou formando... Sociólogo? Não, gestão ambiental e sanitária pela FMU. Sou formando em educação física. Oh, acertei que é jogador de futebol. Mas eu gosto de boxe. Gosta de boxe? Boxe Também. Eu dou aula para molecada. Inclusive tenho um projeto Que legal. social, faço parte do Instituto Resgata Cidadão, faço mediação no Espaço Memória Carandiru também, que era um museu que tem lá. E no Museu Penitenciário também faço mediação lá também. Hoje a vida é totalmente, né, em prol de trazer para as pessoas outra visão, né? A vista do ponto, inclusive, até nas minhas falas, nas minhas palestras que eu faço, né, para a faculdade, para as escolas, Fundação Casa também, eu trago a vista do ponto, né? Eu trago aquela vista que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ver, né? E muitas vezes ela é assim, eu penso que o Estado, ele fomenta todo esse aparato, porque ele precisa da justificativa de gasto. Porque quando fala a falta do Estado, eu não penso assim. Eu penso que o Estado ele está presente. Você acha que é proposital? É proposital. A formação do crime organizado, ela foi proposital também, porque o Estado ele tem muito dinheiro, o Estado está em todo lugar. Então, a ausência dele é que favorece ele. Isso faz sentido porque era o que eu ia falar nessa primeira questão aí que a gente estava, como definiria o sistema, o presídio, a delegacia, é justamente um abandono no investimento que é uma obrigação. Quando você abandona, você não investe, coloca como opção política estruturar o sistema de justiça criminal,
Claro que o caos faz parte de um propósito, né? Então, quando a gente percebe que aquele que atua no sistema, por isso que eu fiquei na dúvida, porque você tem uma visão realmente abrangente. Eu não vejo você com uma visão limitada, eu vejo uma visão bem abrangente, porque nós que atuamos diretamente no combate ao crime, a gente vê que as nossas mãos estão atadas. E o combate é seletivo. A partir do momento que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós não temos índices de crimes contra a administração pública. A gente não tem vários índices de latrocínio, de homicídio, feminicídio, furto, roubo de automóvel e etc. Cadê o índice ali nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de crimes de combate à administração pública? Então, quando a gente percebe a seletividade, a vulnerabilidade das instituições de Estado para ficarem sujeitas a manipulações e ingerências, então é uma situação em que a gente vê que não estamos olhando o propósito de funcionamento ideal. Então, eu concordo com isso. E tem mais uma, né? Eu vejo, assim, até quanto à punitividade, tipo, a pessoa puta vai atrás. Só que a gente está vendo aí um alto índice, né, de letalidade, de morte por parte da polícia na periferia. Molecada, elas estão sendo assassinadas, meu. A molecada está sendo assassinada. Não, então, é assim, se chamar uns números, a gente vai chegar lá. É preto, pobre e periférico, é a maioria. E eu acho o seguinte, tá ligado? Eu acho que todo esse respaldo de bandido bom é bandido morto, traz essa visão para a periferia, porque a gente tem que entender, porque o nosso Estado, que nem você falou, ele é seletivo, certo? Então ele é segregacionista, ele quer segregar aquelas pessoas, né? Então quer dizer, quem serve para ir para o presídio, vai para o presídio, quem não serve, nós assassinamos. Mas o que acontece? A atuação hoje da polícia, ela está extremamente limitada. Claro que a gente está falando na época de ditadura militar, de excesso de abusos, um pêndulo que a gente via que as pessoas elas não tinham o aparato ali para serem investigadas ou colocadas no cárcere. Antes, na Constituição de 88, virou o pêndulo. Hoje o policial ele é colocado em xeque a todo instante e eu não acho correto você generalizar toda uma categoria de pessoas que estão trabalhando também, que vêm da periferia e vão ser policiais. Aqueles soldados da Polícia Militar que ganham péssimos salários também vieram da periferia. Não, no entanto que os números mostram que a maioria dos policiais mortos também são pretos. Sim, é isso que eu ia falar. E é preto que morre na periferia. Isso que eu ia falar, que está lá no confronto então? E quem está em cima não está tendo um olhar de atenção, porque se existe um erro... Não, mas se existe um erro, é mais fácil colocar o erro naquele que está na ponta e ele responde, você falou letalidade. E a letalidade policial, os policiais que morrem e confrontam em combate, os policiais que estão realmente paraplégicos, que estão saindo de casa, porque assim, o que eu posso afirmar... são os que estão no trabalho, né? O que eu posso afirmar para você... categoricamente, porque o meu marido também é policial e ele vai pra rua, que ninguém sai de casa querendo matar ninguém. O policial sai ali para cumprir a sua obrigação. Então, assim, a gente vê o circo pegando fogo ali embaixo e falta de medidas fáticas que solucionem o problema do crime. A gente tem que ter uma estrutura, não é só falar em justiça, a gente tem que ter uma estrutura social que a gente não tem, a desigualdade cada vez mais latente. E mais ou menos assim, claro que eu tenho os posicionamentos do meu lado, como eu atuo, como eu penso, mas eu entendo e compreendo o que você fala e é justamente isso que faz com que eu formule a minha visão. Porque eu penso, doutora, que é o seguinte, o simples fato do Estado ter tudo que ele tem. Quando eu falo Estado, né, a gente não fala de um robô, a gente fala de um sistema, a gente fala daquelas pessoas que compõem aquilo, né, que estão lá em cima. A falta de vontade, né, nem a ausência, a falta de vontade, porque lucra com aquilo. Né? E a partir do momento, os próprios policiais mesmo, que nem você falou, quando eu falo, infelizmente, eu classifico como a maioria, nunca falo total, porque, né, assim, eu fui salvo por um policial, no massacre da detenção, o tenente não deixou os caras me matar. Jura? Juntamente com os outros da minha cela. Então, eu sempre na minha fala eu trago. Não que eu acredite que eles sejam bonzinhos, eu acredito que eles, por exemplo, subiram no segundo andar matando muito, então chegou, os caras falaram, pô, vai matar todo mundo, não vai se ferrar. Então, poxa, até por uma questão de... Só que eu vi ele falando, não mata aí não mata aqui. Então, posso quer perguntar dizer, qual foi o seu crime? Meu crime, eu estava no sequestro seguido de extorsão e posteriormente veio um homicídio para mim. Foi sequestro? Sequestro seguido de extorsão. Na época
era, né? E você tinha quantos anos? 90. Não, você. 19 anos. Então você nem sabia o que você estava fazendo. Para mim, um dos crimes mais... Não sabia. Que a gente... Sabe assim, doutor, eu fiz não parte... Não foi você que inventou, não foi você. Você foi cooptado. Sim, não. É assim, sabe quando eu entendi o porquê eu entrei no crime, eu consegui parar com o crime. Eu parei dentro de um presídio, trabalhava na biblioteca. E eu entrei pro crime por revolta. Porque a polícia matou um irmão meu. E esse irmão meu, então, sabe, não que se justifique, mas é isso que as pessoas têm que entender. Todo mundo que está no crime tem um motivo. Não justifica. Ninguém está falando, justifica. Não justifica. Mas quando a gente consegue entender esse motivo, a gente consegue tentar deu consequência à morte do sequestro ou não? Não, o cara ficou na casa dele, né? Até não que justifique e tal, mas no fim da história ele acabou ficando até dentro da casa dele lá, deu super certo. Só não deu certo gastar o dinheiro, né? Que ainda foi preso. Tá. Mas a gente entendendo que quando a gente consegue pensar o porquê, aí a gente consegue intervir, que vem até no caso que a senhora falou também, e eu concordo plenamente que o Estado ele deveria de assistir os familiares, assistir essas pessoas, por quê? Para diminuir esse índice de não de volta dessas pessoas para o presídio, mas até de cometer o crime, porque muitas pessoas falam assim, cometer o crime é problema dela, mas ela não entende que a pessoa vai cometer o crime, quem vai ser a vítima? Será que é sua mãe, seu pai, seu filho? Então, cara. Então a gente tem que procurar entender quais são esses motivos, o que está acontecendo para a gente interceptar para que essa pessoa não cometa o crime. Então ela não vai sofrer como cometendo o crime e nem ser ligado àquela pessoa que vai ser a vítima. Essa ausência... Eu estava conversando outro dia e os grandes talentos de esportistas eram ali selecionados dentro das comunidades. E aí eu estava falando com um técnico, um dia desses, um técnico de futebol, essa primeira categoria, sabe? Que começa, 12, 13 anos. Falou, infelizmente, o esporte está chegando depois do crime. A criançada já está sendo cooptada pelas organizações criminosas. Então, quando a gente vê todo mundo sendo instrumentalizado e ali em cima o combate que deveria ser efetivo para desmantelar as organizações, para os líderes, e a gente só apaga incêndios, só produz números, isso não está correto, isso não está certo. Eu estou falando em cadeias de organizações criminosas. Quando eu escuto falar que o crime organizado está cooptando os menores, eu fico pensando, né? E a senhora, como trabalha com isso também, quantos menores que a gente vê batizado no comando? Vamos falar do crime aqui. Nenhum. Quando as pessoas falam, você tá ligado, de maioridade penal, é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé, por que um tiro no pé? Por exemplo, eu, na minha experiência dentro do cárcere, eu sei que quando colocar esses menores lá dentro, o que vai acontecer? E muitas vezes eu fico pensando nisso, o próprio crime organizado ele tem essa visão, no entanto que eles não batizam, eles não colocam na caminhada, copita, aviãozinho, leva aqui, isso aí, tá ligado? Porque até para aquele menor ali, o herói é esse, e a maneira mais fácil de se ganhar o dinheiro para aqueles menores é essa, né? Mas eles não estão ali com aquele papel, com as mesmas responsabilidades que o crime organizado tem, você tá ligado? E tem colocada pelo próprio governo, porque é o próprio governo que deixou criar isso daí. Não, mas tem alguns, assim, eu não acredito que a solução seria colocar os menores dentro do sistema carcerário de adultos, mas eu vejo menor que sabe que existe impunidade para o menor, dando tiro na coluna de pai de família, e eu já fui em hospital vendo pai de família, porque tem uns 16 anos, vai lá, dá um tiro para roubar a moto do cara, tá lá no hospital... paraplégico, matando, dando tiro na cabeça, porque eu vejo que o menor, ele não tem o filtro também, ele sabe que a impunidade para ele está latente, existe impunidade, deu 20 anos, está fora, então é uma nova linguagem, uma nova leitura para também aqueles que têm crimes hediondos correlatos, que são os atos infracionais, também a gente vê injustiça. Muitos praticam crimes muito mais graves do que adultos, e sabem que não vão ser punidos. Sim, aí eu concordo. A perversidade é absurda, quando a gente vê ali, né? Então, mas aí que tá, e aí o que eu sempre falo, puta, uma minoria pela uma maioria, porque a gente, vamos imaginar... Concordo. Vamos imaginar, doutora, se cata esses menores e coloca eles dentro do presídio. Não tem como, teria que ser Chegou uma outra lá, forma. os professores tá tudo esperando. Não. Aí, vamos fazer uma imaginação rápida.
primeira coisa que vai acontecer, o moleque, o jovem, né, esses menores são impetuosos, igual foi falado. Não, mas aqui. teria que ter uma parte separada pra esses aí. Então, mas aí que dá, certo? Tá, eles são impetuosos, né? Então, pra molecada, até na época que eu tava no movimento, certo? Se chegasse e falasse assim, mano, vamos assaltar um banco ali, um exemplo. Vai. Peraí, tem uma viatura ali do lado. E o nego velho fala, não, mas tem uma viatura ali, vou nada. O moleque fala, opa, você não vai? Ah, então você tá com medo, dá seu papel aí. Tá entendendo? Quer dizer, eles teriam um poder, certo? Dinheiro, teriam um armamento e o que ia virar? Pensa no que viraria esse jovem, certo, que está roubando o celular ali na periferia, porque a gente tem que falar da maioria, né? Porque poxa, morreu ali, o outro deu tiro ali, tá, mas não, a maioria tá roubando motinho, tá roubando celular. E é tudo, e é que nem eu tava até falando, a molecada eles roubam, você tá ligado? Pra chegar e pagar pras menininhas que tá de carro, que tá de moto, que tá com o telefone, que tá com o tênis no pé, não sabe? E essa é a grande maioria. E muitas vezes eles estão perdendo uma vida por causa disso. O celular nós compra outro, mas a vida não se recupera mais. Aquela vida ali foi perdida. Aí se pensa, mas já estava no crime. Mas espera aí, eu também estava. E minha vida pode acompanhar ela é pública. Minha vida é pública. Eu tenho até um canal no YouTube, que é o Prisioneiro 84901. E 84901 é o número da minha matrícula. Agora a senhora veja bem, para sempre. Pô, mas peraí, eu parei, estou trabalhando, tenho minha família, mas é para sempre. Então, como existem os policiais ruins e os policiais bons, eu posso estar indo ali comprar o pão pro meu filho, o policial começar a discutir comigo e ele fala, posso falar? Aqui tem até uma pergunta que ele está falando assim, qual que é a sua nota de 0 a 10 para corrupção policial? Para mim é 0. Se existe uma corrupção policial, o policial não é policial. É um bandido que usa o distintivo, que tem que ser punido de forma mais gravosa, que está infiltrado com a roupagem de ser um agente da lei. É muito mais perigoso até do que alguém que não tem essa fantasia, não esteja camuflado. Então, claro que a gente tem que também ver, mas não dá para generalizar, colocar uma instituição toda, colocada pelo olhar de bandidos que usam distintivo. Sim. Porque aquele que pratica extorsão, que rouba, que corrompe, mata até, né? Porque que mata, de forma banalizada, né? Porque assim... Então, mas será que também em cima da falta da punição também, será que não vem isso? Porque quando as pessoas falam assim, matou só ladrão. Não, estão errado, não matou só ladrão. Para começar, 70%, segundo o próprio número da Segurança Pública de São Paulo, nem condenado estava. Artigo 5º, Constituição, inciso 57, inocente é até que se prova o contrário. Os outros 30%, eles são apenados. Não, o que a gente vê assim, são pessoas que estão ali por falta de estrutura, de um acesso a uma defesa técnica. Muitos ali, a gente vê também que tem números alarmantes de crimes que são categorizados como menos graves, que continuam puxando o regime fechado, mas nessa situação em responsabilização, por isso mesmo que a gente fala que essa situação não funciona, o Estado não funcionou. Ali a gente não fomenta executores, porque daí se iguala àqueles que praticam crimes, né? A identificação individual de cada um. Só que de quem vem a ordem? De quem veio a ordem? Isso mesmo. Tem toda uma estrutura. Porque o policial, ele não entra ali, senão ele vai pra cadeia. Quem ordenou isso? Quem foi o responsável para dar ordem para entrar no Carandiru? Então, isso as pessoas esquecem. Esse holofote no crime organizado também, que só pega aqueles mini traficantes de varejo, a responsabilidade do caos, de algo que deu errado no sistema de justiça criminal, também naqueles que são os operadores, que são os policiais, que são os soldados, mas quem? Cadê a responsabilização de quem comandou? Porque o comando partiu de alguma parte. E a gente não vê. A gente não vê, né? Não viu, né? No entanto que já até faleceu um monte. Só que a gente pensa o seguinte, né? Se alguém tivesse falado entra e mata, duvido que não tinha saído isso daí, né? Mas entra e acaba com a rebelião. Ponto. Aí quer dizer, agora você entrar, você tá ligado, e matar numa situação, porque assim... Mas agora, outra coisa que eu sei, dentro também do presídio, a gente vê situações extremamente injustas e de olhos fechados. Os próprios internos que torturam, que matam, que utilizam mulheres de presos, irmãs, como mercadoria de troca, de pagamento sexual. Então, tudo isso é ausência do Estado em ver a sua responsabilidade, controlar aquilo e fica na mão
daqueles que têm perversidade ou não e que se colocam ali como os líderes do presídio. Então, assim, a situação do mundo, do Estado paralelo vivenciado dentro do presídio é algo que a gente não pode passar um pano, que se passa o pano. A crueldade com os familiares, com as mulheres, principalmente dos que estão internos, dos presos, quando não pagam um cigarro ou não pagam alguma coisa, então você vai pagar com a tua mulher aqui. Visita íntima é algo que é extremamente complicado, porque você se coloca como presa e vulnerabilidade, se ele não conseguiu resolver, a família dele vai resolver ali. Então é uma crueldade sem tamanha. Então, e ninguém mexe nessa situação. Doutora, mas sabe o que acontece também? Nessas histórias assim, eu digo, né, porque já sabe que eu fiquei lá dentro do cárcere. 16 anos. 16 anos. Existe muita, não vamos dizer um romance, mas existe muitas coisas que são colocadas para denegrir mesmo. Não estou generalizando. Não, isso, eu sei, é coisa que a senhora escutou. Não, escutou não. Escutou não, eu sei. Não, mas porque ó, a senhora vê como que é as coisas, né? Quando as pessoas me perguntam até no meu canal, poxa, o cara dava a mulher dele, a irmã dele para pagar a dívida, eu nunca vi isso na minha vida. Porque se eu visse, eu não ia dar certo. Hoje, se nós vemos que ninguém morre dentro dos presídios, porque ninguém morre dentro dos presídios, morre de doença, pela inanição do Estado, certo? Mas é por que não morre? Porque o crime organizado tem normas. Quando eu falo para as pessoas, quando eu vou fazer a mediação do Espaço Memória Carandiru, lá tem uma foto que era da antiga Casa de Detenção São Paulo. E aqui eu falo para as pessoas, eu falo, isso daqui que vocês estão vendo era um país dentro de uma cidade, com as suas próprias normas, você tá ligado, com as suas próprias leis, você tá ligado, com as próprias hierarquias, divisão regional, você tá ligado, se você vê, parece que um tá ligado ao outro, mas não tá, e os presídios é assim. Então, existem situações que elas não são aceitadas, elas não são aceitáveis até pelo próprio crime. Até os criminosos sexuais também, isso, ali, a gente sabe. São excluídos. Só que, se a gente pensar em números, a senhora bem sabe, os números são pequenos, mas as pessoas dão conotação do número grande, que é já para denegrir essa população, essas pessoas. Eu não estou generalizando, estou falando de problemas existentes que passam por cima. As pessoas não querem solucionar, né? Então, aí faz o quê? Aumenta, você tá ligado, aqueles crimes, porque isso é a mesma coisa, chega e fala assim, que é a mesma coisa, o Pedrinho Matador só vê o que veio a falecer, quer dizer, só matou o estrupador, aí fala assim, o cara, então, mas só vê como que é a visão da sociedade, a sociedade, ela pensa isso. Não, esse era o típico que não regenera, esse era o típico serial killer, de a psicopatia pela medicina legal forense, etc., sabe que a psicopatia, os serial killers, eles não regeneram, eles podem ser controlados. Agora, porque é uma ausência de sentimentos e de remorso. A pessoa pratica o crime e não tem sentimento algum com a prática do crime. Com a dor do outro, é o ato de exibicionismo. A gente sabe disso. Até porque, nas falas dele, ele falava até com os requintes de crueldade, quando ele falava que o primeiro crime dele, né, que foi com o facão no corte de cana e... a única pena dele foi o avô ter que limpar a máquina de cana que estava toda ensanguentada. Então a gente vê uma ausência completa de sentimentos. É um caso à parte e também não é a maioria dos criminosos que são dessa forma, com essa hediondez e esse estado realmente que coloca toda a sociedade em risco permanente. Isso que devia de ser visto, ser dividido, nós temos uma mídia que ela trabalha muito em cima, né, dessa situação de expor isso e falar que é uma maioria, e isso que devia de ser exposto. A mesma coisa na saidinha. A Elise Matsunaga, a forma cruel como o marido foi morto, a Suzane, que como ela matou os pais, todas as formas cruéis, a gente vê que a reconstrução é impossível. Não. E aí você pensa, você fala assim, poxa, mas espera aí, se a própria sociedade ela, a vez de procurar, certo, como resolver, porque ela é a vítima, né, dessas situações, nós temos uma mídia que a mídia, ela não, é isso mesmo, tem que acontecer, tem que fazer, e muitas vezes, é a mesma coisa quando falam da saidinha temporária. A saidinha tem uma opinião. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, a gente tem um computador, 3 teclas, se não estiver funcionando, esse computador ele não serve para muita coisa. Então, ela é um mecanismo
para a ressocialização daquelas pessoas. Depende, certo? ele deveria ser analisado em fato concreto. Por exemplo, uma pessoa que executou os pais, sair no dia dos pais, traz revolta e clamor social para a sociedade, mostrando que o sistema ali não funciona. Então, não poderia ser de forma Mas aí é um dois, doutor. Então, por isso que eu estou falando, teria que ser individualizado, não pode ser de forma mecânica. A apreciação de quem tem direito a saidinha não é o cumprimento de pena, deveria ser Mas análise não é. do caso concreto. Não é? Não, hoje tem é... o exame criminológico. Não. Claro que tem o exame criminológico. Nossa, o exame criminológico, eu vou falar para a senhora uma coisa ainda. De verdade, lá dentro do sistema, a pessoa Qual vai é o para o exame semiaberto. criminológico? Se a pessoa é boazinha dentro do presídio. Não, vai para o semiaberto, já está no direito. Aí os caras pedem o exame criminológico, os caras trazem ele de volta para o fechado. Para fazer, peraí, mais 7, 8 meses. Não, se a pessoa tem um bom comportamento, se a pessoa é boazinha ali dentro. Isso. Agora, não se analisa a prática, o crime que foi cometido. Porque situações assim, uma pessoa que matou o filho ou que matou o pai, vai sair no dia dos pais ou no dia das mães, causa também uma revolta na população. Então, mas é um ou outro sem, né? Não, por isso que eu tô falando que o caso concreto... vai acabar com uma saidinha. Não. Poxa, uma saidinha que sai 1.000 pessoas, não volta a 0,5%, você fala, poxa, mas peraí, meu. Não, então, a gente sabe que os índices, eles aumentam bastante próximo às saidinhas. Os roubos, os furtos, eles aumentam bastante quando existe a saidinha. Isso a gente sabe por estatística dos índices da Secretaria de Segurança Pública. Legal. Mas então, qual que é a assistência que o Estado tem em cima dessas pessoas mas aí que saem, aí né? Aí é outra pauta. Então, mas aí que nós... Então, peraí, vamos acabar com isso daqui, porque aquilo ali nós não quer saber. Não, mas é assim, problema, também né? não dá para deixar sem resolver o anterior. Então, aí sim. Então, poxa, vamos voltando, né? Pra gente ver qual que é o problema lá na raiz pra gente resolver. Exato. Agora eu vou chegar aqui e falar, não, acaba com isso daí, poxa, peraí. É um direito que as pessoas têm. Então, peraí, qual que é a contrapartida? Nenhuma, não foi apresentada uma contrapartida. Se a pessoa chegasse e falasse assim, não, nós queremos tirar a saidinha, porque nós queremos fazer 30% não isso. retorna. 30% não retorna. Não chega tão alto não, doutora. Não, nos últimos índices. Não chega tão alto não. Pode dar uma olhada nos índices que a senhora tem, que é a diferença do que eu tenho. Não chega tão isso. E eu mesmo também tive no semiaberto, eu vou falar um negócio pra você. Pra voltar, parece que tinha até mais gente. Na hora que eu voltei no semiaberto, eu falei, poxa, mas parece que tem mais cara do que saiu, meu. Por incrível que pareça. Porque pode ser até pelo fato da pessoa vai cometer um crime lá e volta lá pra dentro. Pode ser ter esse fato também, que a gente não pode excluir nada, né? Mas muitas pessoas, quando elas já se encontram no semiaberto, o pensamento é outro. A gente tem que entender que é a maioria, meu. É a maioria que pensa sim, você tá ligado, em se reintegrar, porque ressocialização é comediagem, né? Porque se a pessoa não foi nem socializada, como que ela vai ser ressocializada? Gostei disso, verdade. Pensa, Gostei dessa... Fala, cara, então a reintegração dessas pessoas na sociedade, né? E eu, por exemplo, eu faço palestra na escola, faço na Fundação Casa. Quando eu vou na Fundação Casa, puta que pariu, eu olho aqueles moleques, eu não acredito, eu olho pros moleques e falo assim, mano, olha para os caras que estão do seu lado e vê a cor desses moleques. Você vê um branco, 2 brancos dos moleques, você fala, puta, mano, mas será que me trouxeram numa unidade? Aí você vai em outra, a mesma coisa, você vai em outra. Esse fator de desigualdade social e de falta de acesso, é claro que a gente vai falar em vários aspectos também, a forma como a gente, como o Brasil foi, né, construído. Isso é fato. Já vem de lá. Isso é fato. Mas eu tenho um olhar também, inclusive eu sou uma das autoras do Estatuto da Vítima, em que o holofote, ele relega a vítima que tem a vida destruída, que tem um pai de família executado, que tem uma mãe de família desestruturada, que tem filhos que são mortos banalmente. Então, você está vendo que nem do lado daqueles que estão com ausência de um acesso social, de uma proteção social do Estado, estão ok, e muito menos as vítimas que hoje estão amedrontadas e vulneráveis dentro das suas próprias casas, porque hoje a polícia não pode também, o soldado que está ali, ele não pode abordar um suspeito mais, isso eu falo. O STJ recentemente falou, se uma pessoa está suspeita andando na rua, ela não pode ser abordada, vai ser uma abordagem ilegal, porque tem que estar ostensivamente mostrando armas ou drogas. Significa o quê? Um traficante que estava com mais de 200 quilos de drogas, né,
em sua posse, né? A mochila que ele estava, porque ele estava em frente à residência, a prisão dele foi anulada, foi um caso paradigmático ano passado, porque houve ilegalidade na abordagem. Mas vamos falar hoje. Hoje, quem sai nas ruas tranquilamente, numa Avenida Paulista, numa Faria Lima, numa rua da periferia, numa rua aqui próxima de onde a gente está, falando no celular ou com a bolsa, hoje o cidadão está amedrontado. E o policial está com as mãos atadas, aquele policiamento preventivo ostensivo, porque ele não pode abordar. Então é uma situação que não está funcionando, não está agradando ninguém, as pessoas estão amedrontadas em casa. Eu vejo idosas que são roubadas de forma covarde. A covardia está cada vez mais fazendo parte daquele que pratica o crime. Aquele que pratica o crime não interessa se ele vai dar um tapa e jogar a idosa no chão, o idoso no chão, o tiro que ele dá na cabeça da pessoa, isso a gente vê também cotidianamente. Então, é necessário, claro, que a gente tenha várias visões para a solução do problema. O problema está aí. Não é muito ortodoxo, não é muito pragmático. Vamos resolver este lado, porque só esse está errado e esse está correto. Não tem como ser assim. Sim. Não tem, porque a gente está vendo que está tudo caminhando para o caos. E eu sei o quanto as vítimas chegam ali chorando, desestruturadas. A alma que fica, não é só do crime, a alma do crime daquela vítima fica marcada pro resto da vida, que essa vítima nunca mais vai ser a mesma pessoa. Crimes... sequestro é um dos mais cruéis, crimes sexuais em que a mulher fica subjugada, sendo estuprada, estupro coletivo, é uma série de mortes, latrocínio, e a gente vê o governo falando o tempo todo, baixaram os índices de homicídio, mas não é isso que amedronta a população. Ninguém sai de casa falando, eu vou ser hoje vítima de homicídio, a pessoa sai de casa, eu vou ser vítima de um latrô. Por quê? Banalmente, o ladrão vai matar para pegar o celular e o tênis. Vai, porque a gente sabe que está acontecendo isso. Então, assim, não existe mais regras, leis, ética e noção de humanidade para nenhuma parte. Eu concordo com a senhora que há esses crimes mesmo, mas acho que a gente tem que chamar nos números, e os números seriam muito precisos para mostrar a quantificação desses crimes hediondos, bárbaros, né? Tem muitos, bárbaros, a gente está lá no site, só puxar lá na Secretaria de Segurança. É que assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, vocês não pensam na vítima, claro que nós pensamos, mas aí que tá, porque tem as pessoas, por exemplo, que nem a senhora, e outras que pensam nessa vítima, certo? Então, legal, então se vocês estão pensando na vítima, não pode deixar pensar nas outras pessoas que também passam a ser vítimas. Mas você sabe que as vítimas não são sujeito de direito, as vítimas não têm proteção, a gente não tem o estatuto de proteção à vítima, a gente não tem auxílio para a vítima até hoje. Por quê? Porque o sistema de justiça criminal ele foi desenhado para deixar aquele que pratica o crime como protagonista, como sujeito de direitos, inclusive, para as garantias constitucionais ali de direitos humanos olharem para ele. Por isso que a pecha dos direitos humanos fica direitos humanos, só quem defende direitos humanos são os criminosos. Não, os direitos humanos eles são abrangentes, mas a vítima ela fica abandonada sim. Ela não é sujeito de direitos a partir do momento que ela só serve para ser testemunha. Ela só serve para ser testemunha. Cadê o aparato do Estado de uma vítima? E não só de crime. Daí eu falo de desastres naturais, de enchentes, de grandes tragédias. O Estado peca, mas peca porque quer, A vítima, ela é abandonada. A vítima é abandonada. Então a gente tem que... E aí quando a gente fala de crime, é inevitável que a gente dissocie. A gente não pode dissociar o crime e a vítima. A principal prejudicada, destruída, a consequência mais perversa e cruel é para a vítima. Sim. É para a vítima que toma um tiro na cabeça e de repente perde a plenitude das suas faculdades mentais e fica vegetativa. É aquela que toma um tiro na coluna e que fica paraplégica, tetraplégica. Essas vítimas, e que morrem, várias morrem. Então, essas vítimas, a gente não vê imprensa, a gente não vê sociedade, a gente não vê movimentos falando dessas vítimas. Aí eu vejo na imprensa, eu não vejo. Né? Eu vejo os caras meter o pau e ainda falando, tem que matar, pontual, tem que matar mesmo. Pontual. Então, mas a gente não vê movimentos da organização. E aí eu volto àquele, então, mas aí os números, né? Porque muitas vezes o latrocínio, poxa, a gente está falando de cidade de São Paulo. Não, a gente está falando de São Paulo, mas não é todo dia, toda hora. Nordeste é altíssimo, né? Centro-Oeste. A gente tem números altíssimos, até homicídio, né? Altíssimo. Agora precisa ver, em cima desses, ou a morte do moleque que roubou um celular ou que roubou uma moto, ela é justificada.
Simples assim. A sociedade fala, não, robô tem que morrer mesmo. Não, Quer a gente dizer, tem que solucionar o problema de uma forma abrangente. Então, isso eu concordo plenamente. Não de forma pontual. É uma solução que ela deve ser estruturada para funcionar para outras situações e que não aconteçam, né? E tudo vem, e toda a justificativa da incursão de polícia, tudo é guerra às drogas, né? A droga, puta meu, parece que os caras plantam a droga dentro da favela, parece que os caras fabricam os fuzil dentro das favelas, porque... Não, a rentabilidade que a gente tem, a segunda maior do mundo é o tráfico de armas, só perde para o tráfico de drogas, a terceira é tráfico de pessoas, né? Para trabalho escravo, para exploração sexual e tráfico de órgãos. A gente sabe muito bem que as armas que estão na mão do crime são armas contrabandeadas, não são armas lícitas. Quem contrabandeia essas armas? Mercado internacional de tráfico de armas. Quando a gente vê um condomínio entrar mais de 100 fuzil, puta que pariu, mais do que toda a apreensão feita em várias favelas, não entendo mais nada, né? Então aí você fica, pera aí. Mas quem mora nos condomínios? Então, você entendeu? É aí que eu falo, você tá ligado? Então que tá tendo alguma coisa que ela é proposital. Ela é proposital, porque isso daí é que a gente está falando em vários pontos, mas um ponto acarreta o outro. Sim. Um ponto acarreta o outro. E se um ponto acarreta o outro, a gente tem que voltar lá naquele primeiro ponto para ver então. Sim. Porque se eu falar daqui para cá e de lá, então, mas quem que... Mas aí, assim, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que, assim, tanto eu com o meu posicionamento, minha visão, e você com a sua visão, com a sua experiência empírica, né, fato, a gente busca o mesmo, é a justiça. É isso. A gente busca a justiça. A justiça porque eu vejo um lado e o meu lado é pendulado, claro, precisa de outra, fato, é um outro olhar. Um lado fosse... O seu é do seu olhar e a gente busca o equilíbrio. Boa. E o equilíbrio não existe hoje. A gente tentando. vê a injustiça latente. E isso revolta e isso fomenta com que mais injustiças sejam praticadas. Então eu acho que assim, a gente tem posicionamentos diversos, mas muitos não colidem, convergem, né? Fecha nessa pegada também. Eu acho que é isso mesmo. Eu provavelmente seria. Eu também. E ainda falei, jogador de futebol. Eu já imaginei que trabalhava com a segurança. Mas que era delegado ou investigador? Escreveu? Não, segurança pública, não promotora, imaginei. Advogada? Não, até a juíza. Advogado? Não, pensei juíza. Não, advogado não. Advogado não, mas pensei juíza, assim. Depois de conhecer as suas respostas sobre esses assuntos, eu provavelmente seria sua amiga, inclusive numa atuação entre organizações, porque hoje eu sou sócia fundadora do Instituto Pró Vítima, sou embaixadora do Instituto Pró Vítima e a gente tinha que ter, sim, duas visões a respeito da proteção e a gente está lutando pela aprovação do Estatuto da Vítima. Agora tá certo, não discordo não. Mas eu só... De onde você leu tudo isso? Que eu só depois que eu que estou falando sozinha. Se eu olhei aqui, eu provavelmente seria. Eu seria porque eu acho que pensamentos diferentes, eles trazem o conhecimento, né? Não traz divergência, traz o conhecimento. E eu acho que isso é super necessário para muitas vezes a gente olhar para um lado que a gente não está olhando, cara. E as pessoas, geralmente, que estão do nosso lado, elas também não estão olhando. Só veem o que a gente vê. Porque para outras pessoas eu acho que as pessoas que são caricatas ou muito radicais são as pessoas que não vivenciam o que é realmente o crime. Aí você traz estando de qualquer lado. Você traz uma nova visão para essas pessoas, as pessoas, elas têm um outro modo de entender. Certo? É bem o que eu falo quando as pessoas vêm falar, não, porque isso daí vem e tal, eu até entendo, mas, por exemplo, eu não sou expert, não estudei história, então eu falo, não, cara, legal, obrigado, mas então agora que eu tô sentindo, então e aí, eu tenho que resolver isso agora. Não dá para me ir lá no passado e tal, eu entendi, mas como que eu faço agora para amanhã os meus filhos não sofrerem isso daí? Porque eu sempre penso assim, eu penso nas crianças, penso nos meus filhos, você tá ligado? Quando a gente vê algumas situações que o Estado fala que vai fazer, que deixa de fazer e a gente não vê acontecer, você fala, pô, mano, mas tal, como que eu vou fazer? O fato da senhora ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que tirou uns dias, tenho todo um, Depois eu vou levantar, vai falar, ó, o neném aqui, o Maurício. Ladrão. Eu dou até risada porque uma amiga minha, ela era policial, ela chegou lá em casa, só que ela não tinha falado, ela me conheceu, nós pegamos uma amizade. Ela não sabia? Não, ela sabia, mas eu não sabia quem ela era. Aí o namorado, ela era policial? Aí o namorado dela chegou e falou assim pra mim, poxa, mano, ela tá com vergonha de falar. Aí eu falei, aí ela chegou em casa,
Oi, Maurício. Eu falei, o que é? Blitz? Tá invadindo a tela com essa risada. Então é isso, cara. É você construir, você tá ligado, relações, pontes, para que outras pessoas não tragam. Mas você sabe que você é uma exceção do sistema. Sim, então é isso você que me dá raiva. Mas, doutora, e é por isso que eu apareço na mídia, só for lá no meu canal, eu sempre trago, mas não com o intuito você de falar, porque não é nada disso, é para as pessoas entenderem que outras pessoas, elas podem também... A gente pode caracterizar, o ideal seria que as pessoas saíssem, depois de cumprir pena, um ser humano melhor. Infelizmente, a gente produz uma pós-graduação do crime com todas as situações perversas também que são vivenciadas ali, na cadeia, né? A gente sabe que é um mundo paralelo. O que eu vejo é que a gente precisa ter condições de viver em uma sociedade em que a gente acredite nas instituições de Estado, que a gente acredite naqueles que estão nos governando, que a gente tenha tudo isso para esse desequilíbrio social, que também é uma das causas exógenas do crime, claro, a falta de oportunidade não é a que prepondera, na minha opinião, mas sim é um dos fatores para que a gente consiga ali chegar o mais próximo do que a gente espera. Claro que a gente não vai conseguir um mundo pacífico, sem crime, sem absolutamente nada, mas que a gente consiga ter mais oportunidades e menos... Porque assim, do jeito que a gente está num mundo tão violento, tão perigoso hoje em dia, tá insustentável. Então a gente tem que parar e tentar reestruturar essa situação. Doutora, foi uma satisfação. Eu quero até dar aí. Opa, da hora mesmo. Foi uma satisfação. Deixa eu falar, a gente falou bastante, hein?